A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui de volta para iniciar um novo trimestre, o terceiro trimestre do ano de 2022. Está passando rápido esse ano para você ou é só para mim que está passando? Bom, meus irmãos, para iniciar esse novo trimestre aqui, no mesmo lugar, na mesma hora de sempre, no Templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, campo de Presidente Prudente, igreja pastoreada e presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira. E a gente vai começar esse trimestre falando sobre as sutilezas de Satanás. Vão ser vários assuntos muito importantes para a nossa discussão acerca do quanto a gente deve combater e se proteger dos ataques do diabo. Bom, a lição de número 1 já começa com as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. É uma lição introdutória que inicia no textuário dizendo o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. A verdade prática vai esclarecer para a gente o seguinte: de forma sutil e sorrateira, o diabo, com D maiúsculo aí, porque se refere a Satanás, desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. A nossa leitura bíblica em classe, que baseia esta discussão da leitura da lição de número 1, é o texto do textuário, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. E para já introduzir este novo trimestre, este novo assunto e iniciar essa importante discussão, trago a vocês meu amigo Diego Fonseca. Fala aí, Diego. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Nós iniciamos hoje em especial o primeiro assunto do terceiro trimestre de 2022 na perspectiva do pastor José Gonçalves. E a primeira lição, que abarca introdutoriamente tudo aquilo que está sendo proposto nas demais que estão por vir, é exatamente a sutileza de Satanás em relação à Igreja de Cristo, os ataques sutis de Satanás em relação à Igreja de Cristo. Introdutoriamente, percebam vocês que nós estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. A partir desse arcabouço introdutório, é possível, inclusive, que entendamos, como o próprio pastor Gonçalves aponta, que nem sempre os ataques acontecem de uma mesma forma, com uma mesma metodologia ou intensidade. Ele se utiliza de alterações e mudanças ao longo da história para conseguir atingir a igreja. Isto é uma prova da sua sutileza. O primeiro assunto é a igreja sob ataque, e aqui nós temos alguns apontamentos. A sutileza do ataque, a oposição sistematizada às verdades cristãs nas últimas décadas cresceram de maneira exponencial. Isto é um fato sabido por todos. Eu acrescentaria nesse sentido que o diabo não deixou de ser diabo e nunca deixou de trabalhar. Nós devemos, contudo, dizer que a maneira como o inimigo trabalha nem sempre é percebida. O diabo trabalha nos bastidores, no anonimato, de uma maneira velada, maquina e executa suas nefastas atividades. O nosso pastor José Gonçalves, autor do presente assunto, assegura ainda, enquanto sutileza do ataque, que estas ações sistematizadas em relação às verdades ou ante as verdades cristãs, elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Mas percebam vocês, depois de apontar esse primeiro assunto, haja vista que isto é sabido por todos, uma vez que diante das leis, embora esse assunto será abordado em tópicos seguintes, estão aí patentes e de fato colidem com princípios e valores que nós cristãos dispomos,
Notem que o pastor José Gonçalves, ainda nessa perspectiva da igreja sob ataque, alerta o povo de Deus. É o primeiro, o segundo item proposto nesse tópico inicial, que é exatamente o alerta para o povo de Deus. Nesse item, com especificidade, o pastor José Gonçalves se preocupa em trazer a nós argumentos bíblicos, tanto vétero quanto neotestamentários, dessas ações sutis, perspicazes na atuação de Satanás. Ele inclusive evoca vários textos, mas nós podemos destacar alguns deles, e dentre estes se destaca o fato de que Deus sempre manteve o seu povo sob alerta. Isto é, Deus sempre se preocupou em dar avisos prévios ao seu povo. E ele elenca alguns fatores, alguns momentos em que isso se sucedera. Gênesis capítulo 37, por exemplo, os versos 5 a 7, nós temos a trajetória do menino José, filho de Jacó, filho de Raquel, aquela que por ora era estéril, mas que gerara o filho predileto, e Jacó não esconde esse favoritismo, aquele que recebera a túnica de várias cores, é o garoto que agora, já odiado pelos irmãos por conta desse favoritismo explícito na passividade de Jacó, ele vai compartilhar com eles sonhos. Ele vê o seu feixe acima dos demais irmãos e vê inclusive o sol, lua e 11 estrelas se prostrarem diante dele. Parece um tanto ousada essa ação de José e esse compartilhamento, mas na realidade era uma revelação daquilo que posteriormente, anos depois, iria acontecer. Haja vista que, enquanto agora 17 anos, mas depois com 30 anos, 13 anos passados, José está lá no Egito e depois de uma série de injustiças, ele é chamado para interpretar o sonho de Faraó e assume o posto de governador. Ou seja, Deus deu um alerta sobre aquilo que aconteceria. Mas com um pouquinho mais de especificidade relacionando essa ideia das sutilezas, a gente pode lembrar do profeta Daniel, capítulo 10, versículo 14, especialmente, uma referência bíblica que está posta no nosso material. Nós temos esse profeta recebendo uma revelação transcendental que se relaciona com acontecimentos escatológicos dos últimos dias. E isto também é um alerta para o povo de Deus. É notório para quem está com o material perceber que existem várias outras referências, mas estas, por ora, dão aí uma conotação e um entendimento prévio de que nós podemos ser avisados previamente pelo Senhor antes de que determinadas ações aconteçam. Essa dos últimos dias, citada por Daniel, por exemplo, ela prefigura todo o cenário, inclusive a vinda do anticristo, o domínio dele sobre um determinado tempo na face da terra, e nos prepara enquanto cristãos para estes embates e conflitos, né? Agora, para finalizar esse discurso, notem que no item 3 nós temos a igreja na reta final. Percebendo que estamos dentro de um contexto, que é a igreja sob ataque, percebam que o pastor José Gonçalves entende que não há razão para surpresas com relação à sutileza de Satanás. Nós, enquanto igrejas, não devemos estar surpreendidos com tudo que vem acontecendo. Haja vista que Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículos 8 e 9, já dizia: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos muito semelhantes. Como se não bastasse, se nós visitarmos a fala do apóstolo Paulo, quando escrevera a Timóteo, 1 Timóteo, você que está com a sua Bíblia, se assim o quiser, capítulo 4, versículo 1, Paulo dizia: mas o Espírito claramente, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão, abandonarão, deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E ainda nós temos na segunda carta de Paulo ao mesmo Timóteo, agora no capítulo 3, os versículos 1 a seguir, ele diz ali um depoimento de como os homens se comportariam nos últimos dias. Olha só, verso 2. Homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos,
desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes cruéis, inimigos daqueles que são bons, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. O apóstolo Paulo elenca uma série de argumentos propostos para aquele homem da atual conjuntura, da contemporaneidade. Nada surpreendido para nós enquanto cristãos, isso não é surpresa, nós temos visto isso ultimamente. E eu finalizo com uma proposta um tanto provocativa e indagativa do pastor José Gonçalves. Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, disse já vivenciar os últimos dias, o que a igreja pode dizer dessa presente época? Não estaríamos na reta final, na última volta da corrida? Possivelmente, queridos, nós cremos nas últimas batalhas dessa guerra. A guerra não está vencida, mas estamos nas últimas batalhas, nos últimos enfrentamentos. E o nosso Deus, como diz o Salmo 46, Ele faz cessar as guerras, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Muito em breve será exaltado entre as nações e sobre a terra. A natureza do ataque. Dentro dessa sutil forma do diabo muitas vezes atacar a igreja, nós percebemos que há uma natureza incutida, e a natureza é diversa, múltipla na verdade. Existem várias formas, até mesmo de forma bastante organizada, como o diabo ataca. E essa sutileza, essa forma sutil de atacar, nos lembra muito não é uma piada, mas digamos uma pequena história, uma analogia, que nos conta quando um pastor, uma vez, estava orando na igreja e deparou-se com a figura do diabo na porta. Ele, bravo, vai marchando no meio da igreja, pastor pentecostal, óbvio, né? Vai diretamente àquela figura que está na porta da igreja e repreende em nome de Jesus. O diabo pede para parar tudo, fala, calma pastor, calma, eu quero entrar na igreja. E o pastor diz, de jeito nenhum você vai entrar aqui, de jeito algum, eu te repreendo em nome de Jesus. Mas o diabo insiste, diz, pastor, eu só quero entrar, deixa-me colocar a pontinha do meu nariz dentro da igreja. E o pastor balança a cabeça e diz, não, jamais. Mas e aquela conversa continua, e o pastor começa a ouvir aqui os argumentos do diabo. O diabo, de forma sutil, diz, olha, o que a pontinha do nariz vai causar de prejuízo à igreja? Eu só quero colocar a pontinha do meu nariz na igreja, isso não vai fazer mal nenhum, eu quero olhar como é que está aí dentro, só isso, para ver como a igreja está se desenvolvendo. Pastor, eu só quero colocar a pontinha do nariz. E o pastor, de tão irritado com a insistência do diabo, resolve, tá bom, diabo, eu permito que você coloque a pontinha do nariz e nada mais. O diabo entra de costas na igreja. Pois bem, essa é só um modo hilário, talvez, porque eu não sou um bom contador de piadas, mas de um modo como o diabo muitas vezes utiliza, dessa sutileza, desse modo sorrateiro de se infiltrar no meio do povo de Deus, de vir e entrar, literalmente, muitas vezes, na igreja de Cristo, dentro dos templos das igrejas. Infelizmente, hoje nós temos uma dificuldade na batalha espiritual. As pessoas estão com tantas dificuldades e estão focadas em tantas outras coisas que o diabo entra na igreja, senta, assiste o culto, debate o tema da mensagem, diz que o pregador não pregou homileticamente bem, nem hermeneuticamente bem, sai da igreja ainda falando mal acerca do culto. No final das contas, a gente precisa começar a entender o papel da igreja em atacar e não somente se defender. E esse é o propósito desse conjunto de lições que nós estamos iniciando nesta hora agora, neste momento. E dentro dessa natureza do ataque, tentando discernir a natureza desse ataque, nós primeiro identificamos que ela é uma natureza espiritual, como diz o pastor José Gonçalves. Esse ataque, ele nos lembra, pelo que o próprio texto áureo nos diz, em 1 Timóteo, que há um conjunto de pessoas que estão dando ouvidos ao diabo, fazendo como esse pastor dessa pequena piada, que pela insistência, pelo fluxo de informações nefastas, vindas de todos os lugares, acabam incutindo na cabeça de alguns crentes a ideia de que se pode ouvir
determinadas coisas, de que se pode aceitar determinadas coisas, de que as coisas podem ser flexibilizadas e de que de repente a Bíblia inclusive precisa ser atualizada ou disposta de uma forma diferente ou até mesmo arrancados trechos de suas partes, destrinchada muitas vezes. E é nessa hora que a igreja tem que se colocar em uma posição de combate. E Paulo lembra e alerta a Timóteo, nesta primeira carta, onde Paulo ainda nem sequer passou por tantas tribulações em termos de prisão, como ele passará quando ele envia a sua segunda carta a Timóteo. Mas ainda nesta primeira conversa, Paulo diz a seu pupilo, a seu filho na fé, olha, haverá nos últimos dias pessoas que darão ouvidos a esses espíritos enganadores. E essa ideia de engano supõe uma tentação, supõe uma ideia de que eles serão hábeis na conversa, de que eles serão lisonjeiros, que haverá modos e influências e política envolvida, de modo que essas conversas adentrem a igreja de Cristo, assim como o diabo entraria quando pede para colocar apenas a ponta do nariz. Vem de forma sorrateira, usa um artifício e entra de forma completa. E aí, rapidamente, se você olha a dimensão da história da igreja, você observa que por muitas vezes essa mesma tática funcionou. Porque o diabo entrou na igreja através de uma doutrina diferente, de um misticismo que existia, de um novo profeta que se levantava, profeta entre aspas aqui, e aí nós vemos o prejuízo que se causava de início na igreja. E graças a Deus que o Espírito Santo de Deus protegia a igreja, levantando homens e mulheres para defender teologicamente também todas estas questões que se levantavam, todos esses ataques que se levantavam contra a igreja. Nosso comentarista, pastor José Gonçalves, é muito feliz em falar sobre essa nossa luta. A nossa luta muitas vezes tem sido modificada para o campo carnal e temos debatido com pessoas e temos tentado discutir ideologias. Muitas vezes temos discutido pontos de vista, quando na verdade a nossa batalha é espiritual. É uma luta não contra a carne e o sangue, como diz Efésios, Paulo aos Efésios, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes, hostes espirituais da maldade. Entende que isto é uma organização? Entende que até no reino das trevas existe uma organização dividida entre príncipes, governadores, divisores, comandantes de diversas legiões diferentes, ou seja, é um campo organizado, é um campo de guerra. Paulo, ao utilizar o termo aos Efésios e também a Timóteo, ele usa essa analogia relativa à guerra, em que há dois grandes exércitos digladiando-se entre si. Há uma guerra em que os dois exércitos são organizados, tanto no campo demoníaco quanto no campo espiritual. Há principados e potestades, há campo estratégico, há campo tático, há campo operacional. Ou seja, ao invés de ficar brigando com aquela pinga que está na encruzilhada, devemos brigar contra aquele demônio que está influenciando aquele político para escrever uma determinada lei que pode impedir o avanço da igreja. Ou seja, ao invés de ficar chutando vasos e qualquer tipo de imagem que no final das contas em si mesmas não causam nem sequer bem e nem sequer mal nenhum, devemos muito pelo contrário brigar com o joelho todos os dias, pedindo a Deus que abençoe esta nação, que cuide para que leis nefastas não sejam aprovadas, que o aborto não seja legalizado, que as drogas não sejam entregues a todo mundo de qualquer forma, que as drogas não sejam legalizadas no Brasil. É contra esse tipo de luta espiritual que a igreja deve se intensificar e não ficar preocupado muitas vezes com pequenos detalhes, tentando encontrar, por exemplo, mensagens subliminares em shampoos ou em condicionadores ou em trechos de filme. Muito pelo contrário, nossa luta deve ser em um nível muito maior do que simplesmente um nível operacional em que você coloca a mão sobre o endemoniado e o demônio obviamente tem que sair, porque não se sujeita ao seu nome, mas ao nome de Cristo, e sobre o nome de Cristo todo demônio deve sair.
Portanto, só a nossa presença em determinados locais deve expulsar demônios e não devemos nos preocupar em fazer shows pirotécnicos de expulsão de demônios, quando na verdade a luta da igreja é uma luta em um nível muito mais alto, num nível tático, num nível estratégico, num nível realmente como Paulo transfere tanto a Timóteo quanto aos Efésios, um nível de combate direto, um nível de estratégia, um nível em que o ataque é sobrenatural e a resposta também deve ser sobrenatural. Além disso, nós podemos encontrar nesse tópico a natureza do ataque sendo moral. E aí, meus irmãos, nós temos uma chuva de informações. Infelizmente, nosso tempo não permite traçar todos esses desenhos, mas podemos observar como as coisas estão sendo invertidas. Podemos observar como pessoas estão utilizando seus ardis e suas mentiras para enganar as pessoas. Como muitas vezes a nossa batalha espiritual também está invadindo o campo moral, invertendo o que era para ser autêntico e verdadeiro, ou seja, autenticidade e verdade, para hipocrisia e mentira. Como muitas vezes dentro da própria igreja estamos sendo contaminados por jogos de intrigas. Porque afinal, como eu já disse nas aulas presenciais, costumo também dizer isso, olha, a igreja é um pedaço, a igreja como instituição é um pedaço da sociedade. Sendo um pedaço da sociedade, tem todos os seus defeitos e as suas qualidades. Na igreja a gente encontra pessoas mentirosas, óbvio. Na igreja a gente encontra pessoas mascaradas, é óbvio. Na igreja a gente encontra pessoas hipócritas também. Na verdade, Paulo usa um termo no grego chamado diabolos, que é uma pessoa que engana e uma pessoa que fala mal da outra. Né? Até costumo brincar muito com os irmãos, olha, se você começar a falar muito mal das pessoas, você, pelo critério bíblico, está sendo um diabo, porque o termo grego é diabolos. E aí, é normal que muitas vezes você encontre dentro da instituição igreja, não no campo espiritual, a noiva de Cristo, mas no campo institucional, essas dificuldades, porque estamos falando com pessoas falhas. Ninguém é perfeito e santo, porque se fosse não estaria aqui. Estaria obviamente sendo arrebatado, como Enoque e Elias foram. Mas nós temos esse risco, nós corremos esse risco todos os dias, convivendo na igreja com essas dificuldades. E qual que é a nossa defesa? A nossa defesa é ser autêntico e verdadeiro, exatamente ser o contrário das mentiras e das hipocrisias, independente de onde elas ocorram e em que nível elas ocorram. Da mesma forma, nós precisamos preocupar-nos com as pessoas que relativizam tudo, que colocam no campo, que se tornam pessoas dentro do campo moral relativas. Eu ouvi várias histórias escabrosas, mas há muitos escândalos e que a pessoa que é pega nesse escândalo, nesta infração, neste pecado, ela acha uma justificativa, ela encontra uma desculpa e por vezes chega a citar a Bíblia para essa desculpa, o que é algo literalmente nojento, hipócrita, herético, porque muitas vezes pessoas usam textos bíblicos para justificar os seus pecados. Olha o tamanho da loucura que é isso. Pessoa que utiliza muitas vezes conceito ou textos bíblicos para justificar os seus pecados. E essas pessoas têm, como Paulo diz, uma mente cauterizada. Passam a não discernir bem o que é certo e o que é errado. A verdade, deturpam aquilo que é errado para que tenha uma máscara de bem. E aí a pessoa começa dizendo, eu pequei, mas não é bem assim. Olha, eu errei, mas não é bem assim. E assim esse relativismo começa a fazer com que a moral seja flexível. E aí os conceitos judaico-cristãos, a ética judaico-cristã, a ética cristã, ela passe a ser flexível também. E aí, de repente, tudo é baseado em alguma suposição ou conforme a minha visão. E não é bem assim que funciona. Nenhuma parte da Bíblia, como diz Pedro, é de particular interpretação. Há regras hermenêuticas para isso. Eu não posso sair distorcendo um texto bíblico para apoiar uma ideia que eu tenho. E muitas vezes é isso que acontece. E essas pessoas, nessas suas desculpas e nas suas mentiras, acabam se enredando. E aí aquele provérbio antigo de você conta uma mentira 20 vezes até que ela se torne uma verdade? Pois bem, há pessoas que literalmente acabam fazendo isso. Quando Jesus diz, olha, lá em Mateus capítulo 13, versículo 42,
que no inferno haverá choro e ranger de dentes, nós vemos duas reações de pessoas que estão no inferno. A primeira são de pessoas que entenderam que estão lá por merecimento e que, portanto, Deus é justo em julgá-las e elas estão lá verdadeiramente porque mereceram estar lá, e não reconheceram a Cristo como Senhor. Então elas choram em arrependimento por aquilo que elas fizeram, mas esse arrependimento não tem mais perdão. Esse remorso, esse momento de contrição não tem mais perdão, porque o seu tempo já passou, o tempo do perdão já passou. E haverá no outro lado pessoas com ranger de dentes, pessoas que acharão que Deus é injusto em tê-las julgado daquela forma, pessoas que colocarão um punho cerrado em direção aos céus e que farão com seus dentes como bruxismo à noite, cerrando e fazendo careta para Deus, dizendo que Deus foi injusto porque sua mente já está cauterizada. E nem no inferno, depois do justo julgamento de Deus, serão capazes de entender que estão lá por mérito, que estão lá porque realmente fizeram algo errado, estão lá literalmente porque não reconheceram a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Essas pessoas estão no mesmo nível do diabo, que não tem mais perdão, que não tem mais arrependimento capaz de gerar perdão. Porque o diabo está neste nível de cauterização. Ele não quer ser perdoado. Não é uma questão de Deus pode ou não perdoar o diabo, como muitas vezes as crianças acabam fazendo essa pergunta. Mas é porque o diabo não quer ser perdoado. Ele continua sendo inimigo, insensível até mesmo ao seu próprio pecado, ao seu próprio erro, achando que estava certo, que lutava contra o Deus opressor. E aí nós vemos na própria TV, nas próprias séries em que por vezes colocamos na TV para os nossos filhos assistirem, que o diabo de repente já não é tão mal, mas na verdade é um galã sedutor, que na verdade o diabo é o filho de Deus amado e que estava lutando contra um pai opressor. E aí nós começamos a enxergar as inversões de valores dentro da sociedade, em que a moralidade é deturpada e que você acaba sendo colocado como retrógrado, quadrado, quando você defende uma posição absoluta. Porque, na verdade, os conceitos absolutos já não são mais da moda, mas o que vale agora são conceitos relativos. Tudo depende, o que basta é ser feliz. Não importa como, nem por onde, nem de que jeito, mas o que importa, na verdade, é ser feliz. E, na verdade, a própria pessoa é vazia do entendimento e significado do que é a verdadeira felicidade e do que é a verdadeira paz. E aí, no campo moral, a pessoa anda de ladeira abaixo, buscando uma felicidade que ela nunca encontrará em nenhum outro local, que não seja dobrando o seu joelho, entrando na sala do trono e reconhecendo Cristo finalmente como seu Senhor, seu Salvador, seu Redentor. Porque sem a graça, sem o alcance desta mão que nos tira do lago lago de enxofre, do charco de lodo do pecado, da destruição, como diz Jonas quando estava na sua oração no centro da baleia, no estômago da baleia, o Senhor do inferno me tirou. É isso que Jesus faz com a sua mão de graça, nos tira do inferno, já selados, já categorizados como culpados. Cristo nos tira do inferno, como tirou Jonas do estômago da baleia, para nos dar, pela sua misericórdia e sua graça, a verdadeira salvação, nos promovendo ao local de filhos de Deus por adoção. É assim que esse ataque deve ser rechaçado, através da nossa capacidade de olhar para Cristo e para esta graça, nos combatendo todo erro, toda hipocrisia, toda mentira e vivendo a vida em Deus. Nós atingimos o tópico 3, onde falaremos sobre as esferas do ataque. Pelo menos duas estão sendo apontadas aqui pelo pastor José Gonçalves, a começar pela esfera religiosa. Olha só, ele diz que em primeiro lugar o apóstolo Paulo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja. E isso fica claro quando ele diz o que está dito a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Muitos ou alguns apostatarão da fé. Apostatar é abandonar, é deixar a fé. E é justamente por esse fator, ou pelo menos inicialmente, que o pastor José Gonçalves aponta como uma das esferas do ataque a esfera religiosa. O adversário, Satanás, o diabo, é tão sagaz que ele se utiliza inclusive de ambientes religiosos para fazer alguns naufragarem na fé. Como se não bastasse,
o sujeito, além de naufragar na fé, corre o risco, como o próprio autor propõe, de se tornar um serviçal dele, né? E o que é pior, agora estão a serviço dele. Os principais inimigos do Evangelho vêm de dentro da própria igreja. Ou seja, o sujeito foi engodado por alguma oferta de Satanás e se tornou um inimigo da própria igreja. Essa verdade me faz pensar sobre o que se pode dizer sobre o diabo. Mudam-se as estratégias, mas o diabo é o mesmo. O alvo é sempre o mesmo. A proposta sempre será centralizada: calar a igreja, invalidar a sua crença, a sua fé, os seus valores, os seus princípios. E uma das artimanhas utilizadas é justamente essa: usar pessoas que estão dentro deste seio. Em nenhum outro momento da história a igreja tenha sentido tanta oposição para expressar livremente a sua fé e defender os seus valores quanto agora. Nós temos sofrido inúmeras resistências e isso é um fato sabido por todos. O mesmo diabo que usa as estruturas sociais para se opor à igreja é o mesmo que provoca os falsos ensinos para promover a apostasia em seu meio. De modo que, além de concebermos a ideia de que exista um ataque em vias de fato religioso, no campo da religiosidade, nós temos, por conseguinte, um ataque na esfera social. E o próprio pastor José Gonçalves aponta que uma outra esfera de ataque é exatamente essa, a esfera social. Sem dúvida, a família é a das mais importantes instituições sociais que existem, se não a mais importante. As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. É sabido por todos, especialmente os cristãos, que politicamente o nosso Brasil sofrera um retrocesso gigantesco com relação ao princípio judaico-cristão. Ao longo de alguns anos, por conta de um determinado partido político, nós sofremos diversas influências com relação a pensamentos na família e exatamente as suas estruturas se deram em espaços onde se há formação de opinião. As escolas, por exemplo, as universidades, especialmente estaduais e federais, estão extremamente contaminadas por princípios neomarxistas ou marxistas culturais que conseguem influenciar diretamente valores e princípios judaico-cristãos. A ideia maciça apresentada ali é justamente de uma maneira sorrateira, superficial e sutil desconstruir a ideia de uma família nuclear, de uma família tradicional. Há pouco, na última década, um senador capixaba apontou a existência de pelo menos 867 projetos que tramitam em Congresso com o intuito da dissolução da família tradicional. Será que temos ideia do que é isso? Será que temos acesso a essas informações? Será que somos avessos ao contexto político? É óbvio que nós não estamos aqui para vender uma bandeira política, até porque esse não é o nosso papel. Nós fomos chamados aqui para comunicar ideias bíblicas a partir da escola bíblica dominical, mas não podemos estar tão alocados assim no ano político. Precisamos refletir sobre isso, pensar seriamente, porque é lá que as decisões são tomadas e em muitas delas há o princípio da desconstrução da família tradicional. A família tem sido extremamente atacada. Hoje o pai e a mãe já não têm mais a liberdade que se tinha de expor, de conduzir o seu filho diante dos princípios que ele entendia serem os mais corretos. Hoje, o sujeito que se posiciona ante a um desses outros comportamentos invertidos da sociedade é um sujeito intolerante. Hoje, nós somos induzidos a conviver com a ideia do politicamente correto. Se não estivermos atrelados a esse preceito, somos logo evadidos desta sociedade, não aceitos. Somos lidos como sujeitos ultrapassados, ultrajados, sujeitos retrógrados, quadrados, mas nós precisamos levantar essa bandeira, a bandeira da defesa da fé, sermos apologetas de fato, defender os princípios da família tradicional, orar para que Deus nos guarde e guarde a nossa casa sempre. Disso que foi o propósito do tópico 3, que é exatamente
proposto pelo pastor José Gonçalves em relação às esferas do ataque. Além dela acontecer no campo religioso, ela se sucede também na esfera social. Estejamos alertas, atentos a tudo que se sucede, não simplesmente a nível espiritual, que não sejamos céticos ao ponto de nos fecharmos e negligenciarmos as ações que ocorrem socialmente. Não podemos ser céticos a esse ponto, mas que tenhamos o senso crítico para servir a Deus, para sermos piedosos, mas ao mesmo tempo que nós possamos combater esse avanço de nível social que tenta desconstruir os princípios da família tradicional. Nós chegamos no quarto tópico. Repararam que esta lição tem 4 tópicos, né? Bom, neste quarto tópico, a gente vai falar sobre a igreja protegida. E aí, rapidamente, a gente pode dividir esse tópico em 2 subtópicos. A importância da oração e a importância da exposição da palavra e a importância da oração. E aí eu quero que você coloque em mente aquilo que Paulo está ensinando a Timóteo na sua primeira carta, já que essa é a base com a qual discutimos todo este texto e essa sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo. Quando falamos da igreja protegida, nós estamos falando dessa batalha. E aí imagine o soldado, tá? O soldado romano, ele possuía um escudo grande que protegia boa parte do seu corpo, né? Era um escudo um tanto retangular assim, feito muitas vezes de madeira, bronze, depende aí da era, da parte do governo romano, porque era um escudo caro, então havia diferenças, mas ele tinha um grande escudo e tinha uma espada de 2 gumes, né, um cabo com uma espada de 2 gumes, que era uma espada nem tão longa como a katana dos japoneses, mas também não era uma espada muito curta, como um punhal. Então ela era uma espada de tamanho médio. E aí, Paulo ele retrata essa ideia de batalha espiritual com aquilo que ele vê, né? Todo dia circulando. Centuriões com aquele grande escudo, inclusive que faziam formações. Você que assistiu 300, você que assistiu algum Ben-Hur ou qualquer tipo de filme que tem relação com o pessoal da antiguidade em termos de guerra, você vai observar esse escudo aí de tamanho médio para grande que era utilizado de proteção. Quando Paulo está escrevendo a sua carta aos Efésios e também quando ele escreve a Timóteo, o pano de fundo é essa visibilidade, né? Visualização dos guerreiros, dos soldados que estão transitando ali pela Judéia. E aí nós temos Paulo expondo, dizendo, olha, a igreja protegida é a igreja que se cerca dessas armas espirituais. E aí o comentarista traz 2 grandes armas, a espada e o escudo. A espada é a exposição da palavra, ela é utilizada para ataque. Portanto, nesse primeiro subtópico, o comentarista José Gonçalves vai mostrar que a espada, que é a exposição da palavra, é com aquilo que atacamos. É a igreja que vai de forma ferrenha atacando essas investidas do diabo, contra-atacando também. Sempre que o diabo ataca a igreja, ela se protege. Com o quê? Com o escudo. Que escudo é esse? A oração. A oração é este escudo que nos protege e que nos blinda dos ataques sutis do diabo. Para isso, para que a igreja esteja protegida, nós precisamos dessas 2 grandes armas. Primeiro, o escudo, a exposição da palavra, que é com a espada com que atacamos e contra-atacamos. E o escudo, que é a oração que nos protege desses sutis dardos, como diz a própria palavra de Deus, dardos inflamados, ou seja, dardos às vezes atirados à distância, prontos para pegar fogo, para tocar fogo naquilo que tocam. Muitas vezes aquela fofoca, aquele boato, aquela fake news evangélica, não sei se existe fake news gospel, mas sei que aparece muita fofoca por aí no meio gospel, e é importante que nós, como igreja, estejamos protegidos, munidos dessas 2 grandes armas. Primeiro, a espada, uma exposição da palavra fiel às Escrituras, sem malabarismos, sem achismos, sem tentar inventar coisas que não existem na Bíblia, sem tentar colocar coisas dentro de uma régua fixa, como se nós fôssemos os detentores da verdade, sem pegar e ler o texto bíblico, voar para qualquer lugar e nunca mais voltar para o texto bíblico dentro da mensagem, sendo pregadores da verdade, não pregadores de fábulas antigas. O objetivo da exposição da palavra é exatamente este: estar com a espada
afiada. Ser capazes de colocar o texto bíblico dentro do seu contexto. Ser capaz de explicar a história e o significado daquele texto. Não só para o tempo que ele foi escrito, mas também para o tempo presente, porque o Espírito Santo renova essa capacidade do ser humano de entender aquilo que ele tem falado e ainda fala para toda a igreja, em todo o tempo, a todo momento, em qualquer época da história. E aí, nós precisamos também do escudo da oração, que nos blinda, que nos cuida. E oração, lembrem-se vocês, é uma respiração da alma, é algo essencial. Ainda que, como dizemos nas outras lições passadas, no outro trimestre, o jejum até mesmo seja opcional, a oração não, a oração é obrigatória, porque sem oração nós não nos protegemos. Não pode o soldado ir para o campo de batalha sem escudo, munido apenas da espada, porque ele será obviamente atacado e obviamente ele se ferirá. É preciso que haja o escudo. Portanto, quando Paulo lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 5, rememora isso ao seu pupilo na fé, ele diz: Timóteo, sofre e milita. Sofre as dores da batalha comigo, milita como bom soldado de Cristo, se veste então da armadura de Deus, coloca a espada na exposição da palavra, instrui tanto a velhos quanto a novos, quanto todos. Olha, Timóteo, se prepara para a batalha, Timóteo. Seja parte desta igreja que milita, que vai contra todos esses ataques do diabo, contra esses sutis dardos inflamados do maligno. Ei, seja perito na palavra, ou seja, que a sua espada esteja sempre afiada. Seja capaz de usá-la no momento certo. Ei, e mantenha o seu escudo sempre em guarda alta, ou seja, sempre cuida do seu escudo. Existe um ensino das artes marciais que fala da guarda, né? A guarda do boxe, a luva é muito grande, então se faz assim, tá? Então a luva grande abre-se assim. E quando a gente vai lutar, né? Vocês sabem que eu tenho treinamento marcial. Quando a gente pega, por exemplo, um aluno que veio do boxe, ele é muito acostumado com aquela guarda assim. E a luva grande. Mas quando você vai lutar na rua, a sua guarda, se você proteger assim, levando em consideração o tamanho da luva, você sempre deixa uma parte aberta. E aí eu estou dando aula, estou ensinando o aluno, e aí o aluno vem para proteger de repente de um soco, e ele faz isso. Eu pego a minha mão, abro minha mão e passo no meio da mão dele e dou um tapinha no rosto do aluno. Para ele perceber que a guarda dele está com fresta, está aberta. Eu digo sempre para ele, guarda alta. Então ele precisa erguer a guarda e protegê-la melhor. Porque senão vai ficar fresta para ser atacado. A parte lateral fica descoberta. Portanto, a guarda deve sempre estar alta para que o ataque não penetre. Assim também, nós como igreja devemos erguer o escudo de oração de modo que ele nos cubra completamente, não deixe brecha para que o ataque nos cerque, para que o ataque nos atinja. Seja por uma fresta que deixamos, porque nossos braços estão cansados de orar, ou seja, porque de repente deixamos muito abertas as laterais, e aí um ataque sorrateiro do diabo nos alcança num ponto aberto nosso. Dizem que se você quer saber a fraqueza de um homem, abra a Bíblia dele. As partes não marcadas, não grifadas e não riscadas são as partes em que ele está fraco. Espero que você não seja assim, meu caro obreiro, que você tenha a sua Bíblia toda marcada, porque no final das contas você leu a Bíblia inteira. Então, tanto na exposição da palavra quanto na oração, seja uma igreja protegida, que milita, que é capaz, que é hábil no manejo da espada e também na guarda do escudo. Muito bem, Júnior. Atingimos, portanto, queridos, a conclusão da primeira lição do terceiro trimestre de 2022, como o Júnior abordou desde o início, a perspectiva do pastor José Gonçalves, dialogando sobre a sutileza de Satanás, a delicadeza e perspicácia desse que é inimigo de nossas almas. E a gente conclui com um apontamento muito relevante proposto por esse autor, quando ele diz que o diabo tem atacado a igreja de forma sutil ou de formas sutis. E é preciso conhecer a natureza desse ataque, a esfera na qual ele ocorre e munir-se das armas espirituais para vencermos essa guerra.
Paulo dialogara isso quando escreveu aos Efésios, no capítulo 6, verso 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, a armadura essa que será elencada em textos posteriores, para que a gente consiga resistir a esses ataques. Haja vista que a nossa luta não é contra carne e sangue, engano nosso, se assim pensarmos, mas contra principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Estejamos prontos, aptos e munidos para esse enfrentamento, não é, Júnior? É isso aí, meus irmãos. E quem nos reveste desta proteção, desta força e deste gás para combater todos os dias é o Espírito Santo de Deus que nos auxilia. Isso com, claro, muita oração, muito jejum, muito cuidado aí da nossa vida espiritual. Por isso eu te conclamo, a você, guerreiro de Deus, que inicia essa batalha conosco, a orar para que Deus nos dê esta proteção e este cuidado durante todo este trimestre que falaremos sobre as sutilezas de Satanás. Senhor nosso Deus, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de falar de Ti e principalmente de alertar a Tua igreja, ó Pai, acerca da necessidade de estar protegida debaixo dos Teus braços, debaixo das Tuas asas, onde estamos realmente seguros. Pai, pedimos a Ti, ó Senhor, proteção para estes que nos ouvem, também para nós que falaremos sobre esses assuntos necessários para o nosso dia. Nós te pedimos em nome de Jesus, Tua proteção, Tua graça e o Teu amor e o Teu carinho todos os dias, em nome de Jesus. Amém.